Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo, trazendo para vocês hoje um vídeo mais introdutório sobre introdução ao raciocínio lógico e um pouquinho de resolução de problemas, tá? Ah, esse é um vídeo, já tinha produzido um vídeo assim, mas um pouco mais resumido, né? E com um pouco mais de conteúdo, eu vou tentar detalhar algumas coisas um pouquinho mais, tá? Então deixa eu passar aqui para o nosso ambiente, certo? Ah, Então aqui o que a gente vai ver? Basicamente nesse vídeo de hoje a gente vai ver alguns conceitos mais básicos, tá? A gente não vai chegar a entrar em todos esses outros aspectos, mas na sequência dos próximos vídeos aqui a gente vai abordar essas outras partes, né? Tipo pseudocódigo, constantes e variáveis, o próprio teste de mesa, né? A tabela verdade e também os operadores lógicos, aritméticos e relacionais, tá? Então, inicialmente, né, a gente se pergunta, na verdade, o que é exatamente a lógica, né? E como aplicamos essa lógica no nosso cotidiano, né? Ao mesmo tempo, algumas pessoas podem se perguntar, né, se nós podemos utilizar essa lógica, né, essa famosa lógica, em alguma outra situação que não seja apenas na parte de programação, né? Na verdade, a lógica ela é um conceito um pouco mais amplo, ela não é aplicada somente na programação, né, ou somente na computação. A nossa própria capacidade de pensar, na verdade, a gente já consegue desenvolver a lógica, né? A gente já faz um desenvolvimento uh, nesse sentido, né? Até para a gente conseguir compreender as diversas estruturas que existem e tudo mais, né? Então, mas mais especificamente quando nós falamos com computação, essa lógica nós veremos nos slides de hoje, né? Mas essa lógica ela está ligada um pouquinho mais à descrição desses passos, né? A gente passar esse ou conseguir com que uma máquina, né, que tem uma limitação, digamos assim, né, na sua capacidade de processamento, que ela, mesmo com essa limitação, ela consiga resolver alguns problemas, né? Então nós temos que modelar toda essa forma de pensar e levar essa forma de pensar, essa forma de resolver esses problemas para dentro do computador, tá? Então assim, tem alguns exercícios que por mais que eles possam parecer mais lúdicos, eles nos auxiliam no desenvolvimento desse raciocínio lógico, tá? Então, por exemplo, né, esse, esse, esse site, né, o Rachacuca, ele é bem interessante porque ele nos traz diversos problemas de raciocínio lógico e eles nos permitem desenvolver essa resolução de problema com base em algumas estruturas lógicas, tá? Por mais que a gente não tenha detalhadamente aqui vendo quais são as estruturas, né, ou como são chamadas essas estruturas que nos permitem resolver esses problemas, nós fazemos o uso dela no nosso cotidiano. Então aqui a ideia é justamente essa, né, é exercitar essa lógica e conseguir visualizar que por mais complexa que ela possa parecer, nós utilizamos ela no nosso dia a dia. Né? Então, qual que é a ideia aqui? Temos aqui algumas afirmações que elas têm que serem verdadeiras, né? Elas devem ser efetivamente verdadeiras para que a resolução desse problema ela seja atingida. Né? Então, nós temos aqui 5 navios, onde cada navio tem uma nacionalidade, uma saída, um carregamento, uma chaminé e um destino. E eu tenho aqui as diferentes estruturas, né, ou as diferentes verdades que eu tenho que manipular aqui, as possibilidades para que sempre essas verdades aqui elas sejam confirmadas. Tá? Então, quando nós tivermos essas confirmações, nós vamos preencher todos os nossos navios aqui com todas as informações e existe apenas uma única solução que permita ter todas essas verdades aqui completadas. Tá? Então, esse é um bom exercício para a gente começar a tratar e a visualizar, né, começar a exercitar essa nossa lógica e também ver que ela está no nosso dia a dia, né? Eu vou colocar depois o link para vocês na descrição do vídeo, tá? Mas basicamente está aqui para quem quiser acessar, mas eu vou colocar depois na descrição do vídeo ali para gente. E no próprio Rachacuca existem diversos outros exercícios de lógica, tá? Um outro exercício que existe é o que a gente chama de Sudoku, tá? Muitos de vocês já devem ter visto ou já devem ter jogado o Sudoku. Qual que é a ideia básica do Sudoku? É que dentro desse nosso ambiente aqui, né? Então, cada quadrado desses aqui, esses quadrados um pouquinho menores,
Cada quadrado desse vai ter os números de 1 a 9, certo? Cada linha na horizontal vai ter os números de 1 a 9 e na vertical também os números de 1 a 9. Esses números eles não podem se repetir nem na linha, né, nem na linha horizontal e nem na coluna vertical e nem mesmo dentro desse quadrado aqui, certo? Então, com base na eliminação e com base nessa verdade, a gente consegue completar o jogo do Sudoku, tá? A ideia no Sudoku sempre é uma competição, né? Então, na realidade, é resolver o tabuleiro no menor tempo possível. Mas aqui, de novo, né, a gente está buscando mais realizar uma compreensão da lógica e exercitar esse raciocínio lógico. Então, a ideia é que vocês possam praticar, né, esse raciocínio lógico matemático, resolvendo esses pequenos problemas, tá? Então, também está aqui o link, né, no próprio Rashakuka também tem os jogos do Sudoku, tá, pessoal? Falando um pouquinho mais específico da nossa disciplina, então, os 3 livros da nossa bibliografia básica, né, que é a nossa bibliografia indicada. Então, dentre esses 3 livros, eu recomendo fortemente o Manzano, tá? É o livro que a gente vai seguir nessa disciplina desde o começo. Agora a gente já vai visualizar alguns aspectos dele, tá? Essa parte mais introdutória da lógica vocês vão encontrar lá no capítulo 1, 2, talvez até um pedacinho do 3, tá? E o nome do livro, né, é Algoritmos, Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores. Vocês vão ver lá, né, até coloquei aqui, né, um breve comentário, né, então existem 2 edições, as 2 últimas edições, né, a 28ª e a 29ª. A 29ª é essa aqui, Bordeaux, né, um vinho aqui, e a azul é essa 28ª. Então quem quiser adquirir o livro aí, fica à vontade, tá? Tem nas bibliotecas, normalmente a gente encontra, tá? E ele é um livro um pouco mais completo, tá? Ele é bem detalhado, assim, ele traz muitas informações, né? E a gente vai utilizar esse livro da nossa bibliografia básica como referencial, tá? No entanto, também existem outros, tá? Está na nossa bibliografia básica também esse outro livro do Medina, tá? Que chama Algoritmos e Programação, Teoria e Prática. Na verdade, esse livro do Medina, ele é quase que um resumo do livro do Manzano, tá? Então tem muitos aspectos aqui, vocês vão encontrar praticamente o mesmo conteúdo, só que nesse livro do Medina ele é bem mais resumido, tá? Então, digamos assim, um referencial rápido, o livro também é menorzinho, então se vocês quiserem uma consulta rápida, talvez esse livro do Medina seja mais recomendável, tá? Porém, ele não aprofunda tanto os conhecimentos assim na hora de explicar, tá? O livro do Manzano traz mais exemplos, tem algumas estruturas um pouco mais explicadas, então ele traz um conteúdo mais abrangente, tá? E um outro livro da nossa bibliografia básica é esse do Cormen, tá? Que é Algoritmos, Teoria e Prática. Esse livro é excelente, cara. Ele é muito bom mesmo, muito completo, mas ele tem um pequeno probleminha, tá? Se tu não tem conhecimento nenhum ainda de algoritmos ou de programação, ele acaba se tornando um pouco complexo logo no seu início, tá? Então, quem não conhece ainda, ou quem nunca programou, ou quem não conhece nada ainda de algoritmos, né? Eu não recomendo iniciar por ele. Começa lá pelo Manzano, né, ou pelo próprio Medina, ali dando uma lida um pouco mais rápida, mas esse livro é excelente. À medida que vocês já tiverem pegado a parte introdutória ali das estruturas e tudo mais, ele é muito bom, tem muitos exemplos e muitas coisas que nós utilizamos ao longo do curso de computação aí, que são resolvidas dentro desse livro, tá? Então fica a dica aqui. Muito provavelmente nós utilizaremos esse livro, tá? Mas na parte, digamos assim, um pouco mais do meio para o fim, né? Na segunda etapa da nossa disciplina. Porque ele realmente tem algumas estruturas que são muito boas, alguns exemplos, alguns exercícios que são muito bons, mas ele é um pouquinho mais complexo, tá? Então, se tu vai tentar começar por ele, tu vai ter uma dificuldade muito grande porque ele já começa com um conteúdo mais avançado, digamos assim, né? Bom, dentro dessa perspectiva, né, então, vocês já devem ter visto em outras disciplinas, em outros conteúdos na web, né, que basicamente nós tivemos o nosso grande inventor, entre aspas, né, o cara que ficou conhecido como pai da computação, né, que é o nosso Alan Turing, né.
Então, na realidade, ele desenvolveu uma máquina, né, que resolve qualquer tipo de problema, né. Na verdade, era uma máquina de resolução genérica, né, um pouco mais abstrata. Então, o Turing, quando ele desenvolveu esses estudos, né, ele deu início na teoria matemática da computação, né. Essa teoria, existem algumas premissas nela, tá? Até eu realcei no nosso conjunto de slides aí. E basicamente, ela define que um algoritmo, né, é uma representação formal e sistemática de um processo, certo? E através da qual se demonstra que nem todos os processos são representáveis. Essa frase ela pode estar um pouquinho mais rebuscada, mas basicamente ela quer dizer o seguinte, que nem tudo a gente consegue representar em um algoritmo, tá? Ou seja, nem tudo a gente consegue automatizar num computador, né? A gente não consegue resolver todos os problemas através do computador. Mas tudo aquilo que a gente conseguir representar, tudo aquilo de processo que a gente conseguir representar, a gente consegue automatizar, a gente consegue programar, certo? Isso nos permite uma grande gama de possibilidades, tá? Então nós podemos ter hoje programas dos mais diferentes, né? Tipo, vários aplicativos no celular. Temos programas, por exemplo, um semáforo. Temos programas que nos permitem editar textos, navegar na internet, compartilhar arquivos, um pouco mais baixo nível, tornar nossas casas inteligentes. Então, tudo isso, na verdade, a gente consegue mapear utilizando essas máquinas de Turing. A gente já vai ver um pouquinho melhor o que é isso. Claro, numa versão um pouquinho mais básica, assim, né, introdutória, para a gente conseguir entender aqui o que é necessariamente algoritmos e como desenvolvê-los, tá? E uma questão muito interessante quando a gente diz que nem todos os processos são representáveis é que existe a seguinte conclusão, né? Que um problema somente ele terá uma solução algorítmica se existir uma máquina de Turing para representá-lo. Então, sempre que quando nós conseguimos representar um determinado problema através de uma máquina de Turing, a gente consegue criar um algoritmo que resolva esse problema, tá? Mas o que seria assim uma breve introdução, né? A gente poderia fazer um estudo muito mais avançado e aprofundado em máquinas de Turing, mas como não é o nosso foco aqui, nosso foco é simplesmente entender isso para conseguir aplicar dentro desse contexto da programação, tá? Do desenvolvimento desse raciocínio lógico. Então o que seria isso? Então imaginem o seguinte, imagine que a gente tem uma máquina, certo? Que tem espaço infinito. Então imaginem que a gente tem um sinalizador ou um lugar onde a gente faz leitura e escrita e existe infinitos dados à minha esquerda e infinitos dados à minha direita, né? Então como se eu tivesse uma fita infinita. E eu consigo ler dados e escrever dados nessa fita. Então cada dado desse que nós temos é como se fosse um estado, então eu consigo navegar entre esses diferentes estados, tá? Só que por mais espaço que eu tenha, vai chegar num fim, né? Então, por isso que a gente chama que a máquina de Turing ela tem estados finitos, né? Ou seja, a gente consegue modelar o número de estados, por mais que esses estados eles sejam um grande número, tá? Então, dentro desse contexto, até que explica um pouquinho, claro que tem uma parte mais hollywoodiana, assim, né? Tem um filme muito interessante, quem puder assistir, que é o Jogo da Imitação, tá? Que é The Imitation Game, que fala basicamente, conta um pedacinho da história do Turing, né? Então, e como ele fez, quando ele desenvolveu essa máquina, qual foi o principal motivo por ele ter desenvolvido essa máquina, né? Então, basicamente era um contexto de Segunda Guerra Mundial, onde existia a máquina Enigma, né, do exército alemão, que eles utilizavam para fazer a comunicação, e ele fazia uma cifragem das mensagens, né? Então era uma comunicação codificada. E o Turing desenvolveu essa máquina como uma forma de quebrar essa codificação, né, e conseguir decifrar o código usado pelos alemães. Então o filme traz toda essa narrativa, traz algumas explicações técnicas bem superficiais, assim, mas é bem interessante para vocês entenderem todo esse contexto que está envolvido essa criação do primeiro computador, digamos assim, né? Que na verdade essa primeira máquina genérica, né? Então, basicamente essa máquina de estados finitos, nós temos
uma representação aqui, tá? Então é algo bem simplório, certo? Mas imagine o seguinte problema. Eu tenho uma porta, né? Então essa porta ela tem dois estados. O estado de porta aberta e o estado de porta fechada, certo? Então os meus estados aqui eles são representados pelos círculos, certo? E as minhas transições entre os estados eles são representados por essas setas, onde sempre eu vou ter uma ação, certo? Então percebam, o meu estado aqui sempre vai ser, por exemplo, um fechada, vai ser um aberta, né? Vai ser um estado daquele elemento. E sempre quando eu tiver uma transição eu vou ter um verbo, certo? Então, por exemplo, eu vou ter fechar porta. Então a porta está aberta, o estado de aberta. E para eu transitar, para eu passar essa máquina para o estado de fechada, eu tenho que aplicar a ação fechar porta, tá? Analogamente, se a minha porta estiver fechada, eu vou aplicar a ação, né, a transição aqui, abrir porta e vou tornar essa porta aberta, tá? Então, imaginando aqui que nós temos esses dois estados, nós criamos essa máquina de estados finitos. Por quê? Porque o número de estados ele termina, né? Ele é finito. Então, eu conseguindo fazer isso, eu consigo, a partir dessa máquina, por exemplo, representar isso de uma forma algorítmica. E, consequentemente, vou conseguir programar isso, certo? Então, vamos pensar um pouquinho. A gente poderia criar máquinas de estados finitos para outras coisas, né? Então, por exemplo, a gente poderia criar para desenvolver um semáforo, certo? Então, o semáforo ele tem quantos estados? Ele vai passar a ter 3 estados. Então, aberto, fechado e um outro que seria de atenção. Basicamente, 3 estados. Dentro desses 3 estados, nós vamos ter as transições. Então, o meu sinal vermelho, quando eu tiver do sinal vermelho, ele vai transitar para o sinal verde. Do verde, ele vai passar para o amarelo, do amarelo, ele vai passar para o verde. E eu tenho aqui os meus 3 estados com as transições, certo? Da mesma forma, eu poderia fazer uma máquina de estados finitos para os estados físicos da água, né? Então, e assim nós poderíamos desenvolver máquinas para os mais diferentes problemas, tá? Ou para representar as mais diferentes coisas, desde que esses elementos eles possuam estados e que esse número de estados ele seja finito, tá? Então, ó, a gente pode fazer essas máquinas. Não vou trazer aqui no slide, né, basicamente porque o nosso foco aqui é um pouquinho mais aprofundado. Então, essa lógica que a gente tanto fala, né, essa lógica de programação, o que ela é, na verdade, né? Então, ela é só uma arte de pensar? Não, não é só isso, né? Quando a gente fala de lógica na programação, né, para a ciência de computação, a gente pode dizer o seguinte: é uma técnica de encadear pensamentos ou ações para atingir um determinado objetivo, tá? Então, qual que é o objetivo que a gente quer alcançar? A gente quer resolver um nosso problema, né? Então, quando eu aplico diversas ações e essas ações elas são encadeadas para a resolução desse problema, isso a gente pode dizer que é a técnica, né? Toda essa técnica é a nossa lógica de programação. Então, quando nós temos essa lógica de programação, percebam que eu disse encadear pensamentos, né, ou ações. Quando a gente encadeia, logo a gente tem uma sequência, tá? Então, eu tenho primeiro uma instrução, depois outra instrução, ou primeiro uma ação, depois uma outra ação, certo? Então, essa sequência lógica ela é composta por essas ações, né, ou esses passos, esses pensamentos, que devem ser executados em uma determinada ordem até atingir um objetivo, né, ou resolver esse problema. Então, imaginem que se nós não tivermos exatamente a execução nessa ordem, nessa sequência pré-definida, a gente não vai conseguir resolver o nosso problema, tá? Então, os pensamentos ou essas ações elas podem ser descritas com uma sequência de instruções, certo? Lembrando que essa sequência ela é tão válida quanto as instruções em si, ou tão importante quanto as instruções em si, tá? Porque não faz, como a gente vai ver, não faz muito sentido eu ter as instruções, mas não ter a sequência lógica, certo? O que seriam essas instruções? Então, essa instrução é cada um dos passos, é cada uma das ações, tá? Cada uma das ações dentro dessa nossa sequência lógica que nos permite resolver o problema. Sozinha, essa instrução ela não vai resolver o nosso problema, tá? Mas em conjunto com as demais instruções,
e em conjunto com a nossa sequência lógica a gente chega no nosso resultado final, que é a resolução do problema, certo? Então, essa instrução ela é basicamente uma operação elementar, né, dentro da computação. Por quê? Porque nós temos lá a nossa unidade central de processamento que ela consegue fazer algumas poucas instruções, né? Então ela tem um pequeno conjunto de instruções e os nossos programas acabam manipulando esse pequeno conjunto de instruções e nos permitem resolver ou criar todos esses programas. Para a gente conseguir resolver esse problema em específico, né, que a gente quiser, a gente precisa de um conjunto de instruções e da sequência lógica. Então, isso é muito importante. Por exemplo, né? Então vamos imaginar que a gente tem um problema que é fazer um omelete. Tá? Um pouquinho de culinária aqui. Então eu vou ter várias instruções. Eu vou ter instrução, por exemplo, quebrar ovos, bater ovos, pôr sal, ligar o fogão, pôr óleo na frigideira, pôr a frigideira no fogo, fritar os ovos que foram batidos. Daqui a pouco eu poderia ter abrir o gás, por exemplo, se o gás estiver fechado. Notem que quando nós vamos criar uma solução para o nosso problema, né? Ou seja, nós vamos aplicar essa nossa lógica de programação criando instruções e definindo nossa sequência lógica, em alguns casos nós temos que criar algumas definições iniciais. Tá? Então, por exemplo, eu poderia partir do pressuposto que não existe nem fogão. Então eu deveria comprar um fogão, certo? No entanto, a gente faz algumas definições iniciais. Então, por exemplo, eu já tenho fogão, o gás já está conectado, tem gás. Porque se nós formos abrir demais, deixar muito aberto, né, sem nenhuma definição inicial, começar desde o zero, o nosso problema acaba se tornando muito maior e a gente acaba desviando o foco. Por quê? Daqui a pouco a gente está fazendo um algoritmo ou criando uma resolução de um problema, criando um programa propriamente dito que faz milhões de coisas, menos o próprio foco, né? O nosso objetivo principal que era no início. Então, daqui a pouco, se o nosso problema é fazer o omelete, a gente não tem que estar se preocupando com a compra ou aquisição do fogão a gás, por exemplo, né? Então, quando essas instruções, né, então, por exemplo, somente bater os ovos, né, ou quebrar os ovos, elas estão isoladas, elas não nos permitem cumprir a tarefa, né, ou resolver o nosso problema, que era fazer o omelete, certo? Só que quando a gente aplica a sequência lógica, a gente consegue resolver esse nosso problema, tá? No entanto, se a nossa sequência lógica ela estiver errada, não adianta nada a gente ter as instruções corretas, que a gente não vai conseguir resolver o nosso problema, certo? Então, até aqui, por exemplo, se executarmos fritar ovos batidos antes de bater os ovos, né, ou ainda antes de quebrar os ovos, nós não vamos conseguir fazer o nosso omelete, né? Vai gerar um erro. A mesma forma, por exemplo, posso fazer todas as minhas instruções, mas eu esqueci de ligar o fogão, ou coloquei o ligar o fogão no final, eu não vou ter o resultado do omelete ao final de todas as minhas, da execução de todas as minhas instruções, né? Então, tão importante quanto ter as instruções bem definidas ou de ter as instruções certas é ter a sequência lógica certa. E é aqui nesse ponto que muitos programadores às vezes acabam tendo algum tipo de problema, né? No sentido de não conseguir elaborar exatamente essa sequência lógica, ou pior, acabar desviando do foco do objetivo principal. Tá? Então, muita atenção nesses detalhes. Mas o que seria basicamente um algoritmo, né? Então, que o professor tanto fala? Quando nós temos um programa, a gente vai ver até posteriormente em um outro vídeo, né? Mas quando nós temos um programa, ele é basicamente algo que o computador consegue executar, tá? Quando nós temos um algoritmo, não necessariamente a gente tem linguagem de máquina. Então, a gente tem uma estrutura formal que consegue resolver um problema, certo? Então, esse algoritmo é uma palavra que vem do latim, né? Que está muito associada a algarismos, mas a ideia original ela vem do grego, tá? E esse grego ele traz uma ideia de números quando a gente fala em algoritmo, tá? Como o nosso computador ele é a nossa CPU, né? A nossa a unidade central de processamento, ela é um dispositivo de execução de instruções lógico-matemáticas, né?
E as próprias instruções lógicas, elas podem ser manipuladas matematicamente, então ela é, em essência, uma unidade de resolução matemática. Então, o próprio algoritmo ele vai se converter nessa ideia de resolução matemática. A gente vai conseguir resolver os nossos problemas com base apenas nisso, tá? Então, quando a gente fala algoritmo dentro da ciência da computação, né, então a gente pode dizer que está associado a um conjunto de regras e operações bem definidas e ordenadas. Percebam, aqui a gente já tem regras e operações, né, bem definidas e ordenadas. Tudo a ver com as instruções que nós falamos até agora, né, que seriam aquela parte da lógica de programação, e da nossa sequência lógica. O algoritmo ele traz a aplicação disso, destinadas à solução de um problema ou de uma classe de problemas em um número finito de passos. Tudo aquilo que a gente já vinha falando até agora, né? Então nós temos aqui uma representatividade dentro de um algoritmo, né? De uma máquina com estados finitos, e ao mesmo tempo nós temos regras e operações que poderiam ser traduzidas como essas instruções, que possuem uma ordem bem definida, né? Ou bem definidas e ordenadas, que seria aquela nossa sequência lógica. Então quando nós falamos em algoritmo, existem algumas formas de nós representarmos esse algoritmo, certo? Basicamente duas formas. A primeira delas é uma forma de expressão de forma gráfica, certo? E aí ele segue uma norma, que é a norma ISO 5807 de 1985, tá? Que é basicamente um diagrama de blocos. Nós não vamos focar nesse método, né? A gente vai focar mais na forma textual. Por quê? Porque essa é a mais fácil, a mais próxima de nós passarmos para a próxima etapa, que é a programação, tá? E essa outra forma de representação é a forma textual, tá? Que é basicamente um pseudocódigo. Mas, professor, se nós quiséssemos uma definição exatamente do que é um algoritmo, né? Como que a gente poderia definir algoritmo? Então, segundo o Manzano, né, retirado daquele livro apresentado anteriormente, algoritmos, né, que ficou errado aqui no slide, mas algoritmos são regras formais, sequenciais e bem definidas a partir do entendimento lógico de um problema a ser resolvido por um programador com o objetivo de transformá-lo em um programa que seja possível de ser tratado e executado por um computador. Percebam, nós temos a adição de alguns elementos aqui, né? Então não basta mais apenas nós termos as nossas instruções, não basta apenas nós termos a nossa sequência ou as nossas instruções em uma sequência, mas que a gente tem esse nosso objetivo, esse nosso problema que nós queremos resolver, e esse resultado ele possa ser transformado em um programa que possa ser executado por um computador, tá? Então essa é a principal definição, ou digamos assim, a definição mais formal para um algoritmo dentro da ciência da computação. Então, o algoritmo, né, para a gente conseguir desenvolver um algoritmo, a gente tem que ter uma metodologia, a gente tem que seguir essa metodologia à risca, né? Nós temos que ter uma disciplina quanto a essa metodologia, e a gente tem que ter um autoconhecimento do pensar, certo? Por quê? Todas essas fases, digamos assim, vão nos permitir criar exatamente um algoritmo que faça sentido para todos os programadores e que se consiga transformar esse algoritmo em um programa, tá? Então, de certa forma, o próprio Manzano diz o seguinte, que é necessário direcionar o pensamento dentro da limitação técnica de um computador. Isso talvez seja o mais difícil, certo? Pode parecer estranho, mas o computador ele tem uma grande limitação técnica, certo? Então ele conhece poucas instruções e com essas poucas instruções é que os programadores ou os desenvolvedores, né, ou quem está criando esse algoritmo resolveu o problema utilizando essas poucas instruções, né? Então até tem uma analogia que diz que programar ou criar algoritmos, né, ela poderia ser considerada uma arte, certo? E essa arte ela permite construir esse programa, né, que vai resolver esse problema, certo? Como que a gente faz isso, né? Então, só um resuminho de tudo, né? Algoritmo, então, é essa sequência finita de passos ou de instruções, né, que levam à execução de uma determinada tarefa. Esses passos, eles não podem ser redundantes nem subjetivos, eles têm que ser explícitos e tem que ser claro e preciso, tá?
Quando a gente vai criar um algoritmo, a gente sempre tem que focar em colocar verbos, pelo menos nesse primeiro momento que a gente não está trabalhando ainda com pseudocódigo, tá? A gente está trabalhando mais com essa organização do pensamento em instruções e em sequência lógica. Então, na verdade, a gente não está criando necessariamente um algoritmo em pseudocódigo. A gente está criando algoritmos para resolver problemas do dia a dia, certo? Então, imaginando assim, a gente poderia criar um algoritmo para assistir um filme no Netflix. É uma ação que possui passos, estados finitos, possuem passos finitos, e a gente conseguiria criar essas transições, criar esses estados, elaborarmos esse algoritmo, né, que permite que permite resolver esse problema, que é assistir um filme no Netflix. Da mesma forma, nós poderíamos criar um algoritmo para tirar uma foto. Nós temos o problema de tirar a foto, nós vamos ter diferentes instruções ali dentro que precisam ser executadas nessa ordem, né, para poder resultar na resolução desse problema. E nós poderíamos ter, por exemplo, um outro problema, né, ou criar um outro algoritmo para resolver o problema de somar dois números. Uma solução possível para esses problemas, né, então, como que seria? Eu preciso ter instruções claras e precisas, tá? Então, por exemplo, escrever o primeiro número no retângulo A. Então eu tenho lá um espaço, né? Imaginando aqui que eu tenho um espaço que tem um retângulo, que tem a letra A, e eu vou escrever o primeiro número ali dentro. Depois eu vou escrever o segundo número no retângulo B. Percebam que eu tenho aqui o sinal aritmético de soma, né? Aqui da igualdade. E eu vou ter aqui, ó, uma terceira instrução, que é somar o número do retângulo A com o número do retângulo B, né? Então o número que estiver contido no retângulo A com o número do retângulo B. E vou escrever o resultado no retângulo C. Pronto, consegui resolver esse problema de somar dois números, certo? Qualquer número que o usuário colocar no meu retângulo A, ele pode usar qualquer número no retângulo B. Então, esse pequeno algoritmo aqui resolveria esse problema. Ah, professor, mas eu imaginei que seria na calculadora. Fiz na calculadora. Pode ser. Detalhe nós não tínhamos essa definição que deveria ser na calculadora inicialmente. Se vocês colocarem lá nas definições iniciais, é em uma calculadora, beleza. Então, é muito importante que a gente tenha essas informações prévias para conseguir poder avaliar da melhor forma ou poder criar esse nosso algoritmo da forma que satisfaça o problema. Um detalhe muito importante, tá? Não devemos nunca desvirtuar o problema, tá? Nós não temos que nos preocupar aqui com, por exemplo, vamos imaginar que a gente está fazendo uma calculadora, né? Vou me preocupar aqui com ligar a calculadora, vou me preocupar aqui com colocar a pilha na calculadora. Não é esse o foco do nosso problema. Nós temos que, principalmente, a nossa metodologia, né? Passo inicial é focar no problema. Eu tenho que saber exatamente qual é o meu problema e resolver este problema, não outro. Tá? Se o problema é muito complexo, nós dividimos o problema. Tá? Então, quando vocês forem resolver algum problema algoritmicamente, sempre tentem extrair os dados. Qual que é o principal foco do meu problema? Qual que é o objetivo central desse algoritmo que eu vou criar? É esse, é somar dois números. Então, eu vou me concentrar nisso. Não são 3, não são 45 números. São 2. Mas e se ele me passar um número com casas decimais? Isso não está no nosso foco inicial. Claro que em algum determinado momento a gente vai ter que se preocupar com isso, né? Daí vai ser lá na frente com tratamento de erros e tudo mais. Mas agora, nesse passo onde nós temos que formalizar esse pensamento e criar essas estruturas que nos permitem resolver o problema, vamos focar no problema e torná-lo simples, tá? Então, vamos imaginar um pouquinho. Vocês podem até pausar o vídeo e fazer esse pequeno exercício, tá? Então vamos imaginar o seguinte: o motorista necessita efetuar a troca de um pneu furado. Ele tem uma rotina para realizar essa tarefa, né? Como que seria essa rotina? Isso a gente poderia colocar num formato de algoritmo, tá? Não necessariamente pseudocódigo, porque pseudocódigo já vai ser uma aproximação bem maior, né? Ou estar bem mais próximo de um computador, das instruções específicas de um computador, mas aqui a gente teria essa ideia de algoritmo, né? Essa sequência de pequenas instruções que resolvem um problema. Então, olha só. Como que a gente poderia fazer isso, né? Então, nós teríamos algumas definições iniciais. Então, eu tenho aqui definições iniciais. Eu tenho um carro, não interessa a marca nem nada, né? Eu tenho um step, eu tenho um macaco,
eu tenho os parafusos e eu tenho algo que é o meu pneu furado. Qual que seria o primeiro passo, né? Eu tenho que saber qual o pneu que foi furado, né? Qual o pneu está furado. Então, verificar qual o pneu furado. Um segundo passo, posicionar o macaco, né? Então, o meu terceiro passo vai ser levantar o carro. Poderia complementar aqui, né? Utilizando o macaco. O quarto passo seria pegar o step. Quinto passo, soltar os parafusos. Sexto passo, substituir o pneu furado. Sétimo passo, recolocar os parafusos. Oitavo passo, descer o carro. Nono passo, guardar o macaco e o pneu furado. Percebam, eu não coloquei aqui ligar o carro e sair. Por quê? Porque o foco não é esse. O foco é trocar o pneu, certo? Um outro detalhe. Professor, ali para levantar o pneu, levantar o carro. Na realidade, isso se traduz em várias outras pequenas ações. Isso é possível, tá? Nós podemos ter uma instrução que ela é uma abstração de várias outras pequenas instruções. A gente vai ver isso, mas ela poderia ser, por exemplo, uma função. Tá? Uma função nada mais é do que isso. Nós temos lá uma função que vai fazer uma determinada ação, por exemplo, levantar o carro, que vai se refletir em várias outras pequenas ações. Por exemplo, eu vou ter lá já o meu macaco posicionado, eu vou girar o macaco, se for um macaco hidráulico de pressão, onde tem que pisar, eu vou pisar no macaco. Existem vários outros aspectos, né? Soltar o parafuso. Primeiro eu vou ter que posicionar a minha chave, depois de posicionar a chave eu vou ter que girar. Então, as instruções elas podem ser uma instrução um pouco mais abstrata que contenham outras pequenas instruções. O que não pode faltar aqui é a nossa sequência lógica, certo? Eu não posso ter, por exemplo, levantar o carro antes de posicionar o macaco. Por quê? Porque é através do macaco que eu vou levantar o carro, certo? Se eu coloquei aqui levantar o carro, eu também tenho que ter em algum momento descer o carro, certo? Outro detalhe muito importante quando nós criamos esses nossos algoritmos, sempre ter algum verbo no infinitivo. Então, verificar qual o pneu furado, posicionar o macaco, pegar o step, soltar os parafusos, tá? Então, isso é muito importante. Sempre focar em colocar esses verbos no infinitivo, tá? Por que isso? Porque quando nós formos efetivamente programar, nós veremos que lá nos padrões de programação, esses métodos um pouco mais abstratos que a gente coloca aqui, que vão se refletir em pequenas ações, né? Ou em pequenas outras instruções, a gente vai ver que o padrão das linguagens de programação é utilizar um verbo no infinitivo, tá? Não utilizar, por exemplo, transferência, né? E sim transferir, tá? Esse é o principal foco aqui. Então, sempre quando tivermos ações, colocar no infinitivo, tá? Bom, e aí aqui, vamos chegar no final do nosso vídeo, vou deixar aqui alguns exercícios, tem aqui alguns algoritmos que a gente pode criar, tá? Então, por exemplo, para trocar uma lâmpada, para plantar uma árvore, enviar uma mensagem, enviar um e-mail, tudo isso a gente consegue colocar no formato de algoritmos. Qual o formato de algoritmos? Esse do slide anterior. Então eu vou ter aqui o meu algoritmo, a minha ação, né? Na verdade, o problema que eu quero resolver. Logo abaixo eu vou ter minhas definições iniciais, então eu posso colocar aqui algumas coisas. Tentar sempre colocar as nossas definições iniciais como se fossem uma única palavra, tá? Isso vai facilitar depois pra gente, porque a gente pode converter simplesmente essas definições iniciais, pensar que elas são as nossas variáveis. Então, por exemplo, a gente não vai ter uma variável chamada, sei lá, daqui a pouco, computador, o qual o programa está instalado, né? A gente vai ter lá computador, né? Carro, não vou ter lá carro que o pneu está furado. A gente vai ter lá o carro. Então, sempre tentem colocar nessas definições iniciais coisas ou palavras únicas, né? Notem que no caso aqui eu vou ter aqui, ó, step, e eu vou ter aqui também um pneu underline furado. Então eu estou definindo que esse pneu aqui é aquele que está furado. Isso a gente pode colocar, tá? Porque nesse formato aqui fica muito mais fácil para a gente traduzir depois para uma variável, tá? Então vou deixar aqui esses exercíciozinhos. Qualquer coisa postem a dúvida aí nos comentários ou mandem lá no fórum, tá, pessoal? Um grande abraço e até mais.